Ora, antes de mais, boa tarde a todos. Sua Excelência, Senhor Embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton de Andrade Mel Rapesta, professor Carlos Póvoa, eh, colegas e alunos, muito bem-vindos a esta conferência da Semana da Língua Portuguesa em Kiev, em 2024. É uma semana que nós temos vindo a prolongar, tendo em conta que tivemos a oportunidade de realizar vários eventos e que celebramos no dia 5, no domingo, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Infelizmente, não foi possível estarmos todos juntos por várias questões, incluindo o facto de se celebrar a Páscoa Ortodoxa também neste dia, e por isso acabámos por celebrar todos várias coisas ao mesmo tempo no domingo passado. Passo então a palavra ao Senhor Embaixador do Brasil. Muito obrigado, com licença. Muito boa tarde a todos, caro professor Henrique Albuquerque, professor Carlos Póvoa, meu querido amigo Antônio Alves Vasco Machado, que vai nos se juntar a nós daqui a pouco. É uma honra estar aqui falar hoje sobre a língua portuguesa e sua relevância global. Como muitos de vocês sabem, o português é uma língua rica e diversificada, com uma história fascinante e uma presença significativa em vários continentes. O dia 5 de maio, como lembrou o professor Henrique Albuquerque, é conhecido como Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma data que celebra a importância e diversidade do idioma falado no Brasil, em Portugal, e trata-se de uma das línguas, sem falsa modéstia, mais importantes do mundo. Ela é oficial em 9 países e utilizada como língua secundária em muitos outros. Por isso, o Dia Mundial da Língua Portuguesa deve ser celebrado com toda a riqueza e cultura que o idioma já produziu, mas também serve de lembrete sobre o potencial que o português tem na aproximação entre povos e continentes. Ah, talvez nem todos saibam, como eu confesso que eu não sabia de alguns desses países, dessas regiões, onde o português é falado. Então vamos lá: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, além dos territórios autônomos, como é o caso de Macau, na China, e regiões que tiveram grande influência portuguesa, como Zanzibar, na Tanzânia, na África, Malaca, na Malásia, e a chamada Índia Portuguesa, formada por Goa, Damão, Ilha de Angedriva, Simbó, Gogolá, Diu, Dadra e Nagar Haveli, na Ásia. Muito bem. A gente já sabe disso, mas é sempre bom lembrar, e até para usar quando alguém perguntar por que estudar português, se eu posso estudar outros idiomas. Sim, vamos estudar outros idiomas, mas o português também, que é a terceira língua europeia mais falada no mundo, é a quarta língua mais falada no mundo, com 260 milhões de habitantes falando, de pessoas falando, a primeira língua mais falada no hemisfério sul, por causa do Brasil e de outros países da África e da Ásia. E assim, o português faz parte do mundo político e econômico há décadas, sendo lembrar que é uma língua oficial da União Europeia, da União Africana, das organizações ibero-americanas, né, que temos na América Latina, e das agências e organismos das Nações Unidas, num total de 32 organizações internacionais. Bom, você sabe, no Brasil é falado por 200 milhões de habitantes e mais 10 milhões em Portugal. Bom, se a gente for somar isso, segundo uma observação do professor da USP, o professor Pedro Dalari, se somarmos com o espanhol, que é do mesmo tronco e muito parecido, e é fácil, quem sabe um aprender o outro, são mais de 800 milhões de falantes, cerca de 10% da população mundial. É uma coisa muito expressiva.
Além disso, a gente deve lembrar que a língua portuguesa tem uma rica tradição literária, com escritores renomados, como Fernando Pessoa de Portugal, Machado de Assis no Brasil, Saramago em Portugal, Clarice Lispector, que nós adotamos a Clarice, mas ela era ucraniana e foi bebê ainda para o Brasil e teve toda a sua educação, toda a sua carreira em português. E ela se lamentava dizendo que, apesar de ser ucraniana, ela nunca tinha colocado os pés na Ucrânia porque ela saiu bebê carregada pelos pais. A música brasileira, né? E a música portuguesa, a música angolana, a música de Cabo Verde, né? Muito conhecida, com Cesária Évora no Brasil, com Gilberto Gil, Tom, Caetano, Vinícius, enfim. Isso é um grande instrumento de política externa também, o soft power que se tem. Então, tem sempre essa discussão, mas por que vou estudar português se não haveria uma contradição em relação à globalização, quando todo mundo procura aprender inglês porque é uma língua franca que se fala no mundo inteiro? Aí ele diz, o professor, eu vou citar o professor Dalari, no mundo globalizado coexistirão dois movimentos no tocante ao uso dos idiomas. Por um lado, a busca de códigos comuns de comunicação que permitam uma integração mais fácil entre todos os indivíduos. E, do ponto de vista idiomático, o inglês é a língua que atualmente exerce essa função. Lembro eu que isso já foi o português, o francês, perdão. Pelo menos a língua diplomática, a língua dos nobres. Por outro lado, os idiomas com expressão mundial como o português, continua o professor Dalari, contribuem para uma comunicação mais direta e profunda entre os falantes desse idioma, né? Uma das coisas que eu lamento aqui, que depois de 3 anos e pouco na Ucrânia, eu não fui um bom aluno, não estudei ucraniano, não consigo falar ucraniano, não consigo entender. Eu consigo ler alguma coisa, mas não entendo tudo que eu estou lendo. Enfim, meia culpa, meia culpa, meia culpa. Enfim, então, nesse âmbito dos idiomas de comunicação, o português que está pelo mundo todo tem um lugar importante no mundo e um valor agregado para quem fala português. Como podemos ver, o português é uma parte essencial da identidade cultural de muitos povos. Ele conecta pessoas de diferentes origens e enriquece a nossa compreensão mútua, porque tem uma comunicação direta quando a gente fala. Enfim, em resumo, o português é muito mais do que apenas uma língua, né? A gente pode dizer que é uma ponte entre nações, quer dizer, todas as contribuições que tivemos e que eu esqueci de citar na comunidade dos países de língua portuguesa, isso gerou um mecanismo, criou a CPLP, um mecanismo que foi muito importante para fomentar a cooperação entre o Brasil, Portugal e os países da África, né? Nos aproximaram muito mais. Enfim, então, como dizia, o português é muito mais que uma língua, é uma ponte, vamos dizer, que une nações, culturas e pessoas. E eu acho que a gente deve continuar a valorizar e celebrar essa língua tão especial. Então, queria convidar todos que já estudam e ensinam português a continuar a difundir mais e mais a importância desse belo idioma. Tá? Muito obrigado pela presença de todos e uma boa tarde. Muito obrigado, senhor embaixador. De facto, é muito importante aquilo que esteve aqui a dizer e que é importante também salientar, especialmente nesta semana, e por isso eu agradeço, imenso pela sua presença e pelas suas palavras. Neste momento, então, seguiremos para a nossa apresentação sobre um traço cultural da língua portuguesa, e aqui falo da língua portuguesa em toda a sua plenitude, mas também da parte da cultura associada. Falo então do Festival da Canção, que celebra este ano 60 anos e que tem também uma grande importância na história de Portugal, mas sobretudo tem importância para a difusão da língua portuguesa.
Ora, vou iniciar então aqui o PowerPoint. Hum, Penso que conseguem ver agora. Portanto, primeiro que tudo, o que é o Festival da Canção? Ora, o Festival da Canção é um evento que acontece todos os anos na televisão portuguesa, na televisão pública, na Rádio e Televisão de Portugal, RTP, e que começou há 60 anos, em 1964, mais precisamente em fevereiro de 1964, sob o nome Grande Prémio TV da Canção Portuguesa. E tinha como objetivo selecionar uma canção para o Festival da Canção da Eurovisão, ou seja, a Eurovisão, como nós conhecemos o concurso europeu de música. Na altura, o vencedor foi António Calvário com a canção Oração e que ficou em 13º lugar e último lugar em Copenhaga naquela altura. Atualmente o formato já é diferente, é um formato composto por duas semifinais e uma final, com votos do público e de um júri, e que normalmente ocorre no final de fevereiro, início de março, sendo uma das últimas seleções com votação para as entradas na Eurovisão, no concurso da Eurovisão. Este ano tivemos uma grande novidade, que foi a transmissão em diferido do Festival da Canção pelo canal ucraniano Suspilne, que transmitiu outros eventos também, outros concursos. No entanto, o Festival Português também foi um dos selecionados. Porquê que isto acaba por ser importante para a língua portuguesa? É porque é um festival em língua portuguesa. É um festival que até muito recentemente não podia ter entradas noutras línguas. Portanto, ou pelo menos não poderia ter músicas que não tivessem pelo menos uma parte em português. Em 60 anos do Festival da Canção, apenas uma seleção foi em inglês, ou seja, apenas uma das canções vitoriosas e que nós levámos à Eurovisão foi noutra língua que não o português, apesar de outras canções que nós tivessem outras línguas presentes. Ahm, Apenas a canção do grupo Black Mamba, Love Is On My Side, em 2021, foi em inglês. Tirando isso, todas as canções que venceram este concurso e que representaram Portugal na Eurovisão foram em português. Um, e isto levanta aqui uma questão que é: porque é que nós devemos cantar em português e se devemos cantar em português? Porque é sempre aquela crítica de que o resto da Europa não vai compreender aquilo que nós estamos a dizer, não, se calhar não vai ter o mesmo encanto. Em relação a isso, nós temos que dizer que eh, mesmo os portugueses têm por norma a escolher as canções portuguesas, de tal modo que apenas uma vez não foi uma canção em português a selecionada. E a vitória, a única vitória de Portugal na Eurovisão, ocorreu precisamente com uma canção em português. Uma canção que, independentemente das pessoas conseguirem compreender ou não enquanto está a ser cantada em palco, foi uma canção que tocou milhares e milhares de pessoas que viram o espetáculo e que votaram neste espetáculo. Portanto, a vitória de Salvador Sobral foi a única vitória de Portugal na Eurovisão e foi também a vitória com um número recorde. Portanto, com 758 pontos, foi a canção mais votada de sempre na Eurovisão e que, curiosamente, foi uma vitória em Kiev, na Ucrânia. Esta canção também acaba por levar à projeção da língua portuguesa na Europa e não só, sobretudo na Europa, mas também em países que transmitem este espetáculo, como os Estados Unidos ou a China, e a Austrália.
Mas também através de muitas outras pessoas que seguem através do YouTube noutras partes do mundo. Este evento trouxe mais pessoas também para Portugal. Aliás, vocês veem aqui um póster da Visit Portugal, portanto, do turismo de Portugal relativamente à Eurovisão, e que aproveitámos para que fosse uma janela não exclusivamente para Portugal, mas sim para a língua portuguesa. A ideia era precisamente mostrar aquilo que nos une ao Brasil, a Angola, a Moçambique, e um dos momentos altos foi sem dúvida quando o vencedor da Eurovisão anterior, portanto Salvador Sobral, cantou juntamente com Caetano Veloso no palco a música que Salvador tinha com a qual ele tinha vencido. Além disso, nós temos no Festival da Canção vários cantores que não são de Portugal. Este ano, por exemplo, Léo Mideia, que ficou bastante bem classificado, cantor brasileiro e com uma música verdadeiramente com a atmosfera brasileira e que foi um dos mais votados pelo público. Então, a música em português acaba também por ser importante. Mas, como eu disse, o Festival da Canção não é só importante em termos culturais, nem em termos linguísticos, é também importante em termos históricos. Falo sobre o 25 de Abril de 1974. Em 1974, Portugal selecionou a canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, para representar o nosso país, então, no Festival Eurovisão da Canção, em Brighton. Este festival ficou conhecido no resto do mundo pela vitória dos ABBA, Waterloo, com a música Waterloo, um, há 50 anos, mas para nós esta música teve um outro significado. Na noite de 24 de abril de 1974, foi transmitida às 5 para as 11 da noite a canção E Depois do Adeus. E isto seria algo perfeitamente banal, tendo em conta que é uma música que representava Portugal naquele ano na Eurovisão, portanto não acrescentava nada, não tinha nenhum, hum, nenhuma característica política, nada. Portanto, seria uma música como qualquer outra. E por isso mesmo é que esta música foi escolhida para ser o primeiro sinal da Revolução. Portanto, ao passar a música e depois do adeus, era na verdade um código para que os militares se preparassem. Era a dizer que podem começar a preparar-se para marchar para Lisboa, mas caso seja necessário, ainda podemos voltar atrás na nossa decisão. Nada está decidido. Não há aqui nenhum problema. À meia-noite e 20 passou na Rádio Renascença a música Grândola Vila Morena. E esta sim já era uma música com cariz político, era de um autor que tinha sido proscrito, e, portanto, automaticamente iria haver repercussões pelo facto de ter sido passada esta música na rádio. Logo, esta música era uma indicação de que não havia volta a dar e de que a decisão estava tomada e que era para a revolução ir para a frente. Portanto, nós temos de pensar que há 50 anos, o dia que nos trouxe a liberdade, que nos trouxe o fim da ditadura do Estado Novo, foi iniciado por uma música tão banal, tão simples, como uma música escolhida para o Festival da Canção. O que mostra, pelo menos a meu ver, que coisas simples da cultura popular podem ser muito mais importantes e podem ter uma representação muito marcante para a nossa vida e não ficarem esquecidas. Com isto termino a minha apresentação. Agradeço-vos pela vossa atenção e espero que pensem na música portuguesa
de um outro modo depois disto. E passo então a palavra para o nosso convidado, o professor Carlos Alberto Póvoa, graduado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Geografia Humana pelas Universidades de São Paulo e Ben-Gurion University of the Negev, autor do livro A Territorialização dos Judeus na Cidade de São Paulo, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Espaço e Cultura, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Israelita do Triângulo NEPIT UFTM e tutor do Grupo de Estudos Avançados Milton Santos, sendo atualmente docente permanente do Programa de Pós-Graduação em PPGE/UFTM. Senhor professor, passo-lhe a palavra. Ok, bom dia, muito obrigado a todos pela presença. Eu estou muito honrado de estar aqui agora em vocês e falar um pouco sobre a cultura e língua portuguesa do modo de vista geográfico. Antes eu gostaria de agradecer ao embaixador Norton de Almeida Mello, o embaixador Antônio Vasco Alves, saúde a professora Halina Verba, ao coordenador do Camões, o Henrique Albuquerque, a senhora Olga, muito gentil, entrou em contato e tem facilitado todo o processo, aos presentes, e eu gostaria em especial em agradecer a minha querida amiga Oksana Panassivas. Ela está aí no meio assistindo o nosso falatório. Bom, por favor, pode ir clicando aí para mim, por favor, Olga. Isso. A intenção da apresentação de hoje seria a geografia da língua portuguesa, né? Que aonde que já foi falado pelo senhor embaixador Norton, há alguns lugares que se fala a língua portuguesa, mas como que chegou a língua portuguesa a esses locais, né, tão diversos aí? Por favor, Olga. Tudo começou com as grandes navegações dos portugueses, né? A partir então do final do século XV para o início do século XVI, os portugueses se lançaram ao mar, né? E ali pela Escola de Sagres. E aí eles foram pelo processo da colonização. Por meio dessa colonização, a gente consegue ter a língua portuguesa em quase todos, ou quase não, em todos os continentes do mundo, desde a América, a África, o subcontinente indiano, o extremo oriente asiático, né? Nós temos toda a presença de formações da língua portuguesa nessas áreas. Então, as grandes navegações, né, posso dizer que os portugueses foram os pioneiros nessa empreitada, né, e saíram, então, colonizando por aí alguns territórios que eram de interesse econômico, porque se buscava algo de inédito, algo de especiaria, algo que fosse bem competitivo no mercado da época, né, da mercadologia da época da Europa. Então, os portugueses chegaram ao Brasil por volta de 1500, por exemplo, tá? E daqui eles passaram, então, pelo Cabo da Boa Esperança, ali no sul da África do Sul, passando por Moçambique, né? Mais tarde foi chegando então, até então a região da Índia. Então, nós temos uma diverso muito interessante, sem falar de Fernão Magalhães, que deu a volta ao mundo, comprovando que a Terra era redonda, né? Passando por todos os processos. Foi o primeiro navegador que conseguiu passar em todos os oceanos até chegar no ponto de partida. Então, os portugueses sempre foram grandes navegadores. Eu não vejo isso dentro da Europa Oriental, né? Na Europa Oriental isso já foi mais restrito, mas na Europa Ocidental, os franceses, os holandeses, os espanhóis, os portugueses, os ingleses, né? Eles se aventuraram muito pelo oceano, na chamada da conquista do Novo Mundo. Então, a primeira área portuguesa a ser colonizada foi Celta, no norte da África, de 1415. E aí, mais tarde, teve início as outras grandes considerações de navegação. Por favor, Olga. Aí tem uma rota, mais ou menos, para vocês entenderem, da onde que saíram os processos de colonização dos portugueses. Percebe-se que eles ficaram
em volta do continente africano, essencialmente, que era a rota, né, comercial até as Índias, né, que era uma intenção de chegar até as Índias também, e passando pelo Brasil, né, tornou-se um porto também, a hora que tinha área de seguros. Então, o Brasil passou a encontrar ali uma nova cultura na sua vida, né? O Brasil era ocupado por formações extremamente indígenas e, com o tempo, foi se miscigenando todo o processo. Essa inserção da cultura portuguesa nesses lugares, ela garantia o chamado território, territorialidade ou territorialização. Era um modo de ocupação de algum território, algum pedaço de terra que Portugal podia expandir o seu império, né? Então, onde Portugal chegava, o princípio da ocupação seria a língua portuguesa como ponto de ocupação do território, como, por exemplo, a Ucrânia. Né? A Ucrânia ela é uma língua específica da Ucrânia, só se fala ucraniano na Ucrânia, né? E quando você tem a colônia ucraniana, por exemplo, em outro lugar, em Portugal, por exemplo, né? As pessoas do país da Ucrânia falam ucraniano naquele lugar. Quer dizer, é um modo de garantir uma territorialidade, uma identidade, né, cultural, uma identidade nacional de um determinado povo, determinado interesse. Então, como diz o embaixador anteriormente, nós temos então ali a expansão da língua portuguesa para Açores, Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, na costa da África, Cochin e o Goa na Índia, né? Colombo também na Índia, no subcontinente indiano, Macau na China, Nagasaki na Ásia Ocidental, Moçambique, Angola, África e Brasil. Esses são os lugares de fala de língua portuguesa, mas não é uma língua portuguesa, portuguesa com certeza, tá? É uma língua portuguesa que ela tem nuances e variações dentro da sua colocação cultural. Por favor, Olga. Então, aí são os lugares. E percebe que a maior parte dos países de língua portuguesa, de fala de língua portuguesa, encontra-se no hemisfério sul do planeta, né? Brasil, na África ali, na região de Senegal, Guiné Equatorial, né? Na região, por exemplo, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste, né? Então, apenas no hemisfério norte temos, então, Cabo Verde e Portugal. Não se esqueça que existe ali a formação da língua, tá, materna, a língua cultural administrativa e a língua cultural ou de importância secundária. No caso da África, o português não é tão falado como se fala fluentemente em língua nacional, oficial, como no Brasil, né? Apenas uma porcentagem, apenas 17% da população de Moçambique fala português. Os demais falam línguas locais. Tá? Tem pessoas lá em Moçambique que falam 17 idiomas locais e a língua portuguesa se torna a língua oficial para a parte burocrática, a parte financeira e etc. Né? Já, por exemplo, lá em Cabo Verde, são um arquipélago que está localizado em pleno Oceano Atlântico, a língua portuguesa ela é uma língua dada como cultural administrativa, mas se mistura o crioulo em relação à própria língua também. Tá? Então, Portugal e Brasil são os países que mais se destacam no fomento dessa língua, né, da língua portuguesa. E assim mesmo há distintas formações da língua portuguesa, variando na colocação do vernáculo, da formação das palavras, colocação de frases. O que talvez seja comum seria a escrita, né, no modo de vista gramatical lido, mas do ponto de vista falado, é bem diferente, tá? Então, a língua portuguesa, ela é interessante, ela é uma língua viva, ela é uma língua rica, por isso que ela se torna cada vez mais interessante para o mundo, né? Porque você aprender o português numa escola e no dia a dia ter contato com alguém que fala a língua portuguesa é completamente diferente, porque a língua coloquial é uma coisa e a língua cultural, a língua culta é outra, né? Por favor, mais um. Então, aqui tem uma variação muito rápida que eu falei. Nós temos aí, né, a língua portuguesa falada por mais de 260 milhões de pessoas em todos os continentes. Né? Aí, como eu falei, mais falada no hemisfério sul. Além de Portugal, mais 8 países da língua portuguesa falam, né, na comunidade da língua portuguesa, que é uma comunidade da CPLP, que é a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa,
que se resolveram tentando fazer um processo de harmonização, né, de equação ao processo de entender que a língua fosse única. O que se fala em Portugal, se fala no Brasil. Em Portugal fala-se contacto, facto. No Brasil é contato, fato. Então, tentou-se fazer com que houvesse uma harmonia dentro dessa forma de falar, e aí se tornasse, então, uma língua única. Mas isso ainda não acontece, né? Vocês vão ver por que mais à frente, né? Então, o português é a quarta língua materna mais falada no mundo, atrás do mandarim, inglês e espanhol, e até 2100 estima-se, né, que 500 milhões de pessoas irão falar português, ok? E aí nós observamos que em alguns lugares, como Macau, por exemplo, na China, né, o português é falado minimamente, porque é restício de uma colonização, né? Foi restício de uma colônia. Então, fica algumas memórias dentro dessa colônia. Como diz o próprio embaixador Norton, né, a Malásia, Sri Lanka, a Índia, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Guiana também tem alguns falantes da língua portuguesa. Então, são pontos territoriais que ainda sobrevivem no meio de um território já transformado por um outro processo cultural. Mais um, por favor. Então, aqui, repetindo o que foi falado antes, então nós temos a CPLP, que foi, né, criada em 17 de julho de 1996 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, e no ano de 2002 teve, então, a conquista da independência do Timor-Leste, que passou a compor. Então, 9 países compõem esse tratado da língua portuguesa. Mais um? Aqui, estatisticamente falando, a população total em relação ao Brasil tem 213 milhões de habitantes. O Brasil é o quinto maior país do mundo. O Brasil tem 8.511.965 quilômetros quadrados. Ocupa 47% da América do Sul. O Brasil tem 27 distritos ou estados. E o Brasil tem uma nuance da língua portuguesa conquistada pelos portugueses no período de 1500 a 1822, o período da independência. Como que os portugueses conseguiram manter uma harmonia da língua num país tão grande? Esse é o mistério. É um mistério que pode ser solucionado porque os portugueses já vieram de uma mistura muito grande de Portugal, com os mouros, com outros povos, e chegando, então, ao Brasil, os portugueses se misturaram aos nativos brasileiros e também aos negros que vieram da África como escravos para trabalhar, então, para ser escravizados no Brasil, ali pelos portugueses. Então, misturou o português do Brasil, ele se misturou muito com o falatório da África, com algumas línguas, por exemplo, indígenas. Então, a gente fala tapioca, aipim, mandioca. Quer dizer, tem toda uma palavra, às vezes uma palavra tem vários significados, porque tem outras derivações linguísticas. Então, o Brasil ele conseguiu manter a língua portuguesa e afastar os espanhóis da fronteira brasileira e manter os espanhóis na Cordilheira dos Andes, que ficaram encantados com a prata. Então, o nome aí, Argentina, vem de argento, vem de prata, né? Então, manteve os espanhóis na Cordilheira dos Andes, enquanto o Brasil tomou conta da Bacia Amazônica, tomou conta do Planalto Central Cristalino Brasileiro, até os Pampas Gaúchos, juntamente com a sua intenção de ocupar território na fronteira com a Argentina, ali com Correntes da Argentina, com os espanhóis, região da Cisplatina, com Uruguai e Paraguai. Então, o Brasil ele tem uma dimensão continental. Para vocês terem uma ideia, o estado que eu moro aqui no Brasil chama-se Minas Gerais. Ele é do tamanho da Ucrânia. Então, olha quantas Ucrânias cabem dentro do Brasil. Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco. Então, é uma dimensão gigantesca. Então, são todos falantes de língua portuguesa. 99% do Brasil fala-se língua portuguesa. Né? Tivemos uma imigração alemã, polonesa, ucraniana, né? Muito forte no sul do Brasil, italiana, né? Toda ali ocupando o sul do Brasil, mas ainda se manteve algum restício da língua, né? Dessa língua nativa, porém a língua portuguesa ainda é a língua oficial. Depois Angola com 33 milhões, Portugal com 10 milhões de pessoas, Moçambique com 32, Guiné-Bissau 2 milhões, São Tomé e Príncipe 223 mil pessoas, Timor-Leste
1.300.000, e Guiné Equatorial, 1.449.000. Percebe que apenas 1% lá na Guiné Equatorial são falantes da língua portuguesa. Apenas 17% em Moçambique, 99%, e Brasil, 99%, então Portugal e Brasil, 99%. 15% da Guiné-Bissau. Então, esses países são, os países africanos são os que menos falam a língua portuguesa no seu cotidiano, como nós falamos no Brasil e em Portugal. Então, são línguas que passaram a ter nuances e mudanças no seu desenvolvimento, na sua questão viva, né? No seu processo de ocupação territorial. Como eu disse, a territorialidade, a identidade, a territorialização, o processo de ocupação de uma língua no território faz com que crie força e mantenha a sua vivacidade no processo de existir como língua de um país. Por favor, mais um? Então, o português tem duas variedades escritas, padrões ou normas reconhecidas internacionalmente. Então, tem português europeu, que vocês ouviram o nosso querido Henrique falar, e o meu português do Brasil, que eu estou falando, né? O Henrique está a falar e eu estou falando. Então, no português do Brasil se gerundia mais, enquanto o português de Portugal não se gerundia. Então, você tem algumas diferenças, né, entre as variedades do português da Europa e do Brasil, que estão no vocábulo, na pronúncia, na sintaxe, especialmente nas variedades de vernáculos, enquanto nos textos formais essas diferenças diminuem bastante. Se há uma diferença entre Brasil e Portugal no sentido de variação linguística, imagina na África, imagina no Timor-Leste, onde a língua não é o domínio oficial. Então, eu acredito que agora vou puxar a sardinha para o meu lado, eu acredito que as músicas brasileiras, as pelo mundo, e como nós somos em muito maior número, 230 milhões de pessoas, enquanto Portugal está 10 milhões, então daqui a pouco as formações linguísticas estão a aparecer com a língua brasileira, não com a língua portuguesa. E aí se cria o português brasileiro. Isso é um problema, por quê? Porque se tira a raiz, a origem de uma língua original, que é o português, de Portugal, para uma língua que foi colonizada e adaptada e reformulada. Então, o próprio português já tem variação árabe dentro da palavra portuguesa. Chafariz, almofada, azeitona, azeite. Já tem palavras árabes inseridas na palavra portuguesa de Portugal e que chegou ao Brasil e foi realmente adaptada com a língua mais local, como o Yorubá, por exemplo, vindo da Nigéria, que é muito falado, por exemplo, na Bahia, onde você tem uma maior comunidade negra do Brasil, também por Minas Gerais, e aonde se tem a maior concentração das matrizes africanas, como religiões africanas, o Umbanda, o Candomblé e etc. Então, a língua passa a ter uma divergência geográfica nesse sentido. Tá? Mais um, por favor, Olga. E aí está, por exemplo, os sotaques da língua brasileira no Brasil. Nós temos 16 sotaques. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar uma língua, vou falar como fala no meu estado. O cafezinho tá gostosinho, tá quentinho. O pão de queijo tá bom. Mas no Rio se fala, as coisas estão boas porque as pessoas estão felizes. Em São Paulo, porra, meu, faz tempo que as coisas do movimento têm chegado para cá. Vai no sul do Brasil, bate, fala sério do Rio Grande, a guria está querendo uma prenda, e fala no interior do estado de Goiás. Fecha a porta que essa mambaia está torta. Olha o R. Então você tem uma variação da língua portuguesa no Brasil muito grande. Enquanto no Nordeste se fala, oi, mainha, você vai fazer um aipim hoje, oxente. Você já começa a ter essas variações linguísticas. Isso é a língua viva no Brasil. Então, cada região dessa que vocês estão vendo aí, demarcada por números, cada um tem um sotaque diferente. Se eu saio de Uberlândia, Minas Gerais, e vou para o interior da Bahia, provavelmente eu vou ter dificuldade de entender o que a pessoa está falando, por causa do sotaque carregado interior nordestino. Eu falo isso por experiência própria, porque eu trabalhei numa universidade chamada Universidade Federal do Alagoas, lá em Maceió, no Nordeste,
eu tinha muita dificuldade de entender o que os alunos falavam e eles tinham dificuldade de entender o que eu falava. E olha que estávamos no mesmo país. Então, eu não sei se isso acontece de fato na Ucrânia, porque, como diz o nosso querido embaixador Norton, eu também sinto-me responsabilizado. Já estive 4 vezes na Ucrânia e não aprendo ucraniano, que é uma língua, acho, muito difícil, mas eu sou apaixonado pela língua ucraniana, né? Maravilhoso, é gostoso escutar o som da língua ucraniana. E aí eu não sei se na Ucrânia existem esses sotaques também, essas diferenças regionais. Eu acredito que sim, né? Da região de Odessa, Lviv, Kharkiv, né? Kiev. Eu acredito que deve cada um falar de uma forma. Mas no Brasil isso é muito forte, isso é muito acentuado. Mais um, por favor. Nós temos aqui também em Portugal, nós temos também 10 dialetos diferentes em Portugal, desde o açoriano, passando por alejantano, e vai passando aí por beirão, né, até chegar o transmontano. Então, Portugal, apesar de ser um país muito pequeno, ele também tem as variações linguísticas da língua portuguesa. Agora, imagina, qual e onde saiu a língua portuguesa de Portugal? O que, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, foi descobridor do Brasil, falava, que tipo de português que ele falava, qual era o dialeto dele. Ele trouxe para o Brasil isso com Pedro Vaz de Caminho, Vasco da Gama, ele trouxe isso para cá. Então, nós falamos num português que não evoluiu. Então, nós temos um português no Brasil que não evoluiu. Enquanto a gente ainda insiste na xícara, Portugal fala chávena. Então, Portugal evoluiu linguisticamente. E nós ainda ficamos na língua do Brasil, na língua portuguesa do século XVIII. Mais um, por favor? Mais um, por favor? E para a gente fechar aqui a nossa conversa, algumas palavras diferentes. Por exemplo, no Brasil se fala celular, em Portugal, telemóvel. Faixa de pedestre, passadeira. Ônibus, autocarro. Menino, gajo, né? E aí tá xícara lá, chávena, né? Suco, sumo, trem, comboio. Quer dizer, aqui se fala caminhão, Portugal é caminhão. Então você tem uma variação. Então a língua portuguesa, ela tem que ser tratada de uma forma muito carinhosa para que ela não se esfalece, não se espedace por essas nuances regionais, por essas nuances dos sotaques regionais. Então, imagina como você vai unir uma língua num comitê de países de língua portuguesa, né? E aonde você vai tentar fazer com que isso se entre uma na outra, tornando-se única, como, por exemplo, acontece no inglês. Então, cabe aí um desafio. Por isso que é importante estudar a língua portuguesa, mas, como eu já dei uma palestra aí, numa escola chamada Nova Mova, e do Guiela, e eu fiz uma palestra lá junto com a professora Nádia Kozlenko, acho que é esse o nome, inclusive acho que ela é amiga do Henrique, e aí ela me deu a oportunidade de falar, e ela falava com sotaque português, e eu dei uma palestra com sotaque brasileiro, ainda mais mineiro. E aí eles puderam perceber a diferença entre a língua, né? O que a professora estava a falar e o que eu falava, o que eu estava falando. Então é importante vocês, estudantes da língua portuguesa, ouvirem as duas versões, Brasil e Portugal. Mas não se esqueçam que a mãe da língua portuguesa brasileira é portuguesa, de Portugal, tá? E é isso aí. Agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado. Meu contato está aí. Estou à disposição. Quem quiser contratar alguma coisa, solicitar alguma coisa, a gente pode conversar. Tá? Obrigado. Muito obrigado, professor Carlos. Muito, muito interessante a sua aula e, de facto, é extremamente importante para os nossos alunos, este assunto. Uma vez mais agradecido e passo agora então a palavra a Sua Excelência, o embaixador de Portugal na Ucrânia, António Vasco Alves Machado. Senhor embaixador. Boa tarde a todos aqui e muito obrigado. Senhor embaixador, peço desculpa. Houve aqui um problema técnico, pedi só ligar outra vez o microfone. Obrigado. Já houve? Sim, obrigado. Muito boa tarde a todos. Aqui na Ucrânia já é boa tarde.
Muito obrigado pelo convite para estar aqui nesta conferência, na semana em que assinalamos a língua portuguesa. O dia da língua portuguesa foi no dia 5, mas as comemorações decorrem ao longo destes dias. E o tema de que eu lhes vinha falar, não durante muito tempo, mas é o tema das comemorações que temos este ano do 5º centenário do nascimento do maior poeta português, Luís de Camões. Pensa-se que Luís de Camões terá nascido em 1524 e, portanto, este ano temos a sua comemoração oficial. Nós temos conhecimento da vida de Camões, sobretudo através de documentos oficiais, de memórias conservadas pelos seus primeiros biógrafos ou de alusões autobiográficas na sua própria obra. Sabemos que Camões teve uma vida aventurosa, frequentou a Boémia de Lisboa, esteve preso por causa de uma briga e, para ser solto da prisão, foi obrigado a partir para a Índia como soldado. Esteve em Goa, passou pelo Golfo Pérsico, esteve em Macau, onde se apaixonou, foi outra constante também da vida de Camões, e depois naufragou perto da costa da Cochinchina, que é hoje em dia Vietnã, que também tem uma história interessante ligada a Portugal e à língua portuguesa, porque o alfabeto vietnamita foi latinizado por jesuítas portugueses, criando também uma ligação muito antiga. Ora bem, nesse naufrágio, Camões perde quase todos os seus haveres, mas não perdeu o mais importante, que foi o manuscrito dos Lusíadas, que é a sua obra maior, também falarei um bocadinho à frente. De Goa, Camões partiu para Moçambique, onde ficou cerca de 2 anos e, com alguma dificuldade, acabou por regressar a Portugal. Quando chegou a Portugal, trazia consigo esse seu tesouro, que eram os Lusíadas, cuja edição começou imediatamente a tratar. A primeira edição terá sido em 1572 e proporcionou-lhe um pequeno rendimento. Ele tornou-se logo muito conhecido, não só pelos Lusíadas, mas por outra obra que eu depois também falarei um pouco. Esse pequeno rendimento permitiu-lhe ainda sobreviver, também com muita dificuldade, até à sua morte, que terá sido em 1579 ou 1580, numa situação de quase miséria. Ora bem, os Lusíadas, e eu aqui vou-me valer um pouco de um dos seus grandes estudiosos, o poeta e ensaísta e escritor Vasco Graça Moura. Os Lusíadas são um monumento da língua portuguesa e estão na base do português moderno, e por isso também têm um relevo especial. A obra dos Lusíadas, que muitos conhecem, e os que ainda não conhecem bem, espero que venham a conhecer, nos Lusíadas, Camões faz uma recapitulação da viagem de Vasco da Gama à Índia, salientando a contribuição decisiva de Portugal para a história da humanidade. Ainda segundo Vasco Graça Moura, os Lusíadas são também um poema sobre a aventura humana, sobre a vontade de afirmação do homem e do conhecimento do mundo. São a descrição da gesta portuguesa entrelaçada com o universo da mitologia greco-latina, que também era muito típico dos escritores humanistas. Mas Camões não escreveu apenas os Lusíadas. Como escreveu um poeta e crítico alemão, August Schlegel, Camões só por si vale uma literatura inteira. Viajante, letrado, humanista, trovador, à maneira tradicional, e aqui também cito um pouco António José Saraiva e Oscar Lopes e o seu grande estudo sobre a língua portuguesa, a literatura portuguesa. É um fidalgo que passa dificuldades, com numa mão traz a pena, noutra traz a espada. Camões assumiu e meditou a experiência de toda uma civilização cujos conflitos viveu na sua carne e procurou superar pela criação artística.
E, além dos Lusíadas, Camões deixou, também muito conhecida, obra lírica. Canções, odes, éclogas, elegias e, sobretudo, os seus sonetos, onde Camões atinge uma admirável e rara variedade. Temas fundamentais da lírica de Camões, porque dos Lusíadas já falámos, são o amor, o desconcerto do mundo, as injustiças, a angústia. Eu espero que neste ano em que celebramos os 500 anos do seu nascimento, possamos aproveitar esta oportunidade para ler Camões e assim melhor compreendermos a língua portuguesa e a sua universalidade através desta obra admirável deste poeta que ele próprio viveu a sua poesia. Isto é o que é o interessante no Camões. Quer dizer, Camões, os seus versos relatam uma vida que ele próprio levou. Conheceu o império e o mundo, andou por outras terras, conheceu outras gentes, amou, andou, lutou, combateu, naufragou nos mares de que tanto falou, e tudo isso ele traduziu e transcreveu na sua obra monumental e que, de facto, como disse Vasco Graça Moura, é um monumento à língua portuguesa e enfim, um marco da nossa, dessa mesma língua. Espero que tenha conseguido dar aqui um bocadinho da imagem do que é Camões e que a partir daqui os que ainda não leram comecem a ler não só os Lusíadas, mas misturando o caminho com alguma da sua fantástica lírica. Muito obrigado e uma continuação de boa conferência e de boa celebração da língua portuguesa. Muito obrigado, Senhor Embaixador, pela sua presença, pelas suas palavras, também extremamente importante nesta semana em que também, de um ano especial em que comemoramos então os 500 anos do nascimento de Camões. Queria agradecer aos senhores embaixadores, Sua Excelência, o senhor embaixador do Brasil, Sua Excelência, o senhor embaixador de Portugal, agradecer ao professor Carlos Póvoa pela sua presença também, pela sua conferência, agradecer aos estudantes e aos nossos convidados por estarem aqui presentes e por estarem também a estudar a nossa língua com tanto afinco. É para vocês que nós também fazemos estas conferências e porque gostamos também dos vossos conhecimentos, depois quando tivermos a oportunidade de discutir também. E por isso acabo por desejar a todos um resto de uma semana da língua portuguesa muito boa, um bom resto de semana de trabalho e agradecer uma vez mais a todos. Muito obrigado e boa tarde.